Mas você já era uma família católica? Não, não tão católico assim. Católico de... Porque assim, como nós morávamos num sítio, a missa, ela não acontecia assim, acontecia uma vez por mês, né? Mas nem sempre nós participávamos. Certo. Eu me lembro do meu irmão, por exemplo, que participava mais, que tinha um grupo de jovens muito forte, porque naquele tempo, estamos falando isso de quê? Estou com 30 anos, mentira, uns 50 e pouco. Estamos falando isso de 40, Sim. 40 e poucos anos atrás. Era uma comunidade muito viva, né? Olha que lindo. Porque assim, era o tempo onde não só a fábrica empregava, mas tinha uma fazenda lá que empregava muito. Então tinha as casas da fazenda e as casas da FEPASA, que nós falávamos, né? Olha que coisa. Então era uma comunidade muito, muito viva. Tinha gente, né? Tinha gente, tinha campeonato de futsal. Ai, que maravilha. A comunidade girava em torno, por exemplo, dos domingos de time de futebol. Era em torno do campo de futebol que a comunidade vivia o seu domingo. Ai, que maravilha. Então nós nunca tivemos muita proximidade. Católicos, Sim. daquela devoção familiar que a gente vai recebendo, mas assim, de uma participação eclesial nós não tínhamos tanto não. Era muito que de vez em quando. Eu tenho poucas imagens assim da minha participação na igreja naquele tempo de Polengue. E a participação no campo de futebol o senhor tinha, não? Isso eu tinha. Jogava? Não jogava porque era muito criança. Mas torcia, né? A gente torcia para o nosso time da Polengue, que era um time muito bom, por sinal. Ah, a fábrica tinha um time. Tinha um time. E era um time muito bom. Que maravilha. Então nós torcíamos para o time do nosso bairro. Olha só. E às vezes acontecia assim, do que eles falavam de pagar jogo. Você jogava um jogo na casa, depois de algum tempo você ia para... Fique à vontade. Opa, bati aqui. Você ia para um outro lugar para pagar o jogo. Olha então que nós coisa. íamos junto. Ai, que coisa A nossa vida maravilhosa. virava em torno de time de futebol. Olha lá, o time do queijo, olha só. Gostei. Time do queijo. O time do queijo. Então, queijo não faltava para todo mundo lá, né? Ah, mas não tinha, não. Não tinha? Não tinha queijo. Ah, não tinha? Que Não, isso, acho que a rapaz? fábrica dava uma reduzida. Eu acho que naquele tempo nem polenguinho tinha. Não sei quanto tempo tem polenguinho. Ah, não tinha, né? Eu me lembro de requeijão nos entendi. copos. Ah, tá. Como eu trabalhava lá, às vezes nós tínhamos que tirar o requeijão vencido do copo para colocar para lavar. Nós fazíamos isso. Tinha uma espátula, copo por copo nós tirávamos o requeijão vencido, lavávamos o copo para aproveitar o Para copo. reutilizar o copo. Sim. Olha só. Fazíamos isso lá. Muito, Isso a gente está muito. falando dos anos 80 e pouco, né? Por aí, 90 e pouco, né? Eu sou muito ruim. Porque se o senhor está falando 30, 40 anos, Sim, né? por Essa aí. média, né? Sim. Que coisa. Mas e aí, como que foi assim a proximidade do senhor na igreja, já que era o campo de futebol aos domingos, né? Tá. Mais ou menos com 10 anos, meu pai aposentou, né? E aposentado, vai ficar ali? Não, porque tem que sair da casa. Então nós fomos para a cidade. Porque fica lá quem trabalha, Quem né? trabalha. Então nós fomos para a cidade de Angatuba, Rua Mato Grosso 298. E lá, eu não sei porquê, um dia minha mãe apareceu com um violão, Olha só. né? Sem eu pedir. Ela apareceu com um violão que era maior do que eu. E ela me colocou para aprender violão, junto com um professor que até hoje está lá, chamado Robertinho. E esse professor de violão era o cara também que levava as pessoas para a igreja, porque ele era muito católico. Então, quando eu comecei a aprender violão, os primeiros acordes e tudo mais, com toda a criançada que ele ensinava, onde que nós íamos tocar? Aprendi algumas músicas e íamos tocar na missa, que eu nem sabia o que era a missa. Então, a partir disso que comecei a ter um contato com a igreja, o que é missa. E aí eu conheci um padre chamado Padre Marivaldo, que tinha um trabalho lá maravilhoso de escudeiro, que era o escoteiro trazido para a realidade de igreja. Olha que coisa. Então, participei muito pouco ali, mas aquele padre já me disse alguma coisa diferente. Sim. Mas mesmo assim, sem muita participação da minha casa, era uma participação assim muito, muito pouca, que não deu liga naquele tempo, era só para tocar violão. Aí passou um tempo, né, que eu voltei mesmo, só depois, quando eu tinha lá para uns 23, 24 anos, que eu fiz uma experiência de oração. Aí a minha vida mudou. Olha, então ia para tocar violão. Ia para ali. tocar violão. Mas até então, uma juventude que ia para a igreja, mas aí pensava em ser o quê?
Pensava em ser um monte de coisa, criança, né? É. Pensava em ser presidente da República. Cirlei de Oliveira. Já pensei. Vote em Cirlei de Oliveira. Seria o nome de presidente, Cirlei de Oliveira. cara, Seria. muito bom. Seria um bom nome de presidente, eu Já acho. tive o sonho de ser presidente. Já tive o sonho como toda criança. Mas o senhor é o presidente da celebração. Toda vez que o senhor celebrar, Tá o senhor é bom o presidente isso. da Tá celebração. bom, é. Tá ótimo. Tá ótimo. Jogador de futebol. Ah, é? Aí você vai sonhando as coisas, né? Mas não tinha muitos sonhos de criança. Mas né, isso irmão? como criança, mas já como adolescente ali chegando aos 18, tinha o que em mente, assim? Nada, talvez. Não, sabe, era muito pouco. Tinha o pensamento de arrumar um emprego e ficar ali em Angatuba talvez a vida inteira. Sim, entendi. Não tinha mais, não tinha um sonho maior. Era um sonho muito minguado, um sonho que talvez as pessoas da minha época, os meus amigos, quase todos sonhavam a mesma coisa. Então, inserido nisso, a gente não consegue sonhar outra coisa senão o sonho dos outros também, né? É verdade. Então a gente ficava muito limitado àquilo. Então, a princípio era isso, porque eu nunca pensei em ser padre. Nunca pensei. Mas aprendendo violão, tocava na igreja, mas tocava fora também, não? Não, só na igreja e só em casa mesmo. Roda de nada. amigos, em casa? Não, ali? não, não parece, mas eu sou muito vergonhoso. Ah, é, né?